Pangai. Ora, viva! Boa noite, seja bem-vindo ao debate político hoje, domingo. Estamos aqui para analisar os temas que marcaram a atualidade nacional. E para o dia de hoje escolhemos 3 temas, nomeadamente, vamos destacar a questão da Comissão Nacional das Eleições, que chumbou a candidatura da CAD, que é encabeçado por Venâncio Mondlane. Também vamos falar um pouco sobre os procuradores que submeteram um caderno reivindicativo ao governo, depois dos juízes também terem feito e já terem marcado uma greve geral em todo o país. Também vamos falar um pouco sobre a Associação dos Médicos que anunciam a paralisação das atividades. E para nos ajudar a analisar esses pontos que escolhemos para o dia de hoje, contamos com a presença de Samamadi Rol, que é analista político, também Marcelino Bernoso, que é do Movimento Democrático de Moçambique, Marcelo Pangaia, que é analista político, e por fim Gerson da Silva, que é ativista, e jurista e ativista social. É com isto 4 comentadores que vamos debruçar a volta desses temas que elegemos para o dia de hoje. E para já vamos destacar a questão da Comissão Nacional das Eleições que chumbou a CAD, que já há este movimento, há um sentimento misto relativamente a esta questão da CAD. Os apoiantes da coligação entendem que a CAD foi injustiçada, incluindo o Venâncio Mondlane. Diz que há um grupo, o grupo da CNE, já esperava que pudessem chumbar a CAD, e diz que vai recorrer. Mas vamos tentar analisar um pouco, debruçamos um pouco a volta daquilo que são as motivações que, de alguma forma, ditaram que a reprovação da CAD. Por exemplo, o grupo de organizações entende que a CNE foi legalista demais relativamente a essa questão, e alguns juristas vão escrevendo as suas opiniões, entendendo que a base jurídica usada pela Comissão Nacional de Eleições não poderia ter sido aplicada, porque, de alguma forma, ela não é aplicada no momento ideal, não de uma forma aleatória. Vou destacar aquilo que é a opinião de Damião Kumbane, que é advogado também, que fez algum texto relativamente a esta questão. Mas vou começar com Gerson, não com Gerson, mas sim com Samamadi Rol, relativamente à questão da aprovação da CAD. Depois de muito suspense, a Comissão Nacional de Eleições veio e, de alguma forma, chumbou a CAD contra todas as expectativas que se esperava daqueles que apoiam a CAD, e não só, da opinião pública, que esperava, que olhavam para o Venâncio Mondlane ou para a CAD como um boia de salvação nessas eleições que se avizinham. E também havia um rumor de que havia um medo relativamente à CAD e que pudesse estremecer o xadrez político nacional. A sua opinião relativamente a essa reprovação? Como é que analisa a base que foi usada pela Comissão Nacional de Eleições? Boa noite. Boa noite. Aliás, muito boa noite. Boa noite a todos os meus pares do painel. Quero também extensivamente cumprimentar os nossos telespectadores que nos veem a partir desta hora das diversas plataformas da FTV. Olha, eu penso que a partir do momento que nós, como moçambicanos, chegamos ao entendimento que a composição dos nossos órgãos eleitorais devia ser feita com um grande pendor político, nós já estávamos conscientes dos riscos que estávamos a correr. E foi isto que aconteceu, tomamos como decisão e construímos instituições, aliás, de caráter eleitorais, que são órgãos eleitorais, com este pendor político, onde temos lá a presença da Renamo, do MDM, da Frelimo, e mesmo a sociedade civil que faz-se presente dentro dessas instituições. Elas são uma sociedade civil também com algum compromisso, porque são esses partidos que fazem a recomendação em função da afinidade que tem, e acaba sendo um órgão eleitoral por representação
partidária, como um órgão de representação partidária. E isto é perigoso para uma democracia, à medida que estes órgãos constituem-se em elites políticas. Essas elites é que decidem, é como se fosse um clube, que decide, em última instância, quem entra, quem sai e quem pode fazer parte do clube. E claramente que quando existe uma ameaça externa que procura baralhar aquilo que é o jogo que a própria elite construiu, claramente que poderá sempre haver situações como estas em que as decisões a serem tomadas vão ser muito mais de pendor político do que efetivamente a olhar para aquilo que são que é a realidade ou as expectativas populares. Partilho da ideia de vários juristas que têm estado a dizer que houve muito formalismo legalista na decisão da CNE, mas provavelmente esse formalismo legalista, no meu entender, esteja ligado exatamente a esta politização deste órgão, uma vez que a CAD, liderada pelo Venâncio Mondlane, tem estado a mostrar-se uma força que está a ganhar muito espaço no nosso espaço, passo a repetição, mas está a conquistar muito espaço a nível de simpatia dos eleitores. Em Moçambique, a essa altura, é só ver as molduras e a forma como esta mesma CAD está a ser, dentro e fora do país, recebida pelos moçambicanos. Então, há aqui um aparente sentimento dos seus adversários que provavelmente esta CAD pode baralhar o jogo político e é importante aniquilar esta força antes de efetivamente gerar dissabores. Agora, o que está pouco claro é como é que há uma decisão que é tomada pela Comissão Nacional de Eleições a golpear por completo a CAD, mas ao mesmo tempo essa mesma CAD, depois de ter a sua, entre aspas, a sua inscrição anulada, mas também essa mesma CAD é admitida para concorrer às eleições provinciais a nível da província de Sofala. Então, há aqui uma dualidade de critérios, onde nós acredito que... A CAD pode concorrer a nível de Sofala? Está a concorrer para eleições provinciais a nível da província de Sofala. Okay. Quer dizer, a CAD não está a concorrer em todo o país, é anulada a sua candidatura, mas ainda assim é admitida para a província de Sofala. Então, é por aí que depois começam a surgir zonas de penumbras, e é por aí onde a gente tem que se questionar qual foi o critério usado para excluir a CAD em todas as províncias, a corrida às legislativas, que é para a Assembleia da República, mas há essa mesma CAD a ser admitida para concorrer às eleições provinciais a nível da província de Sofala. O que realmente aconteceu? Será que foi um erro de cálculo, de digitação, mas também é uma informação oficial que está dentro de uma deliberação? Então, se é uma informação oficial, está dentro de uma deliberação, eu penso que é um assunto que ainda vai ser discutido dentro da nossa praça pública, dentro do nosso espaço, nossos espaços de debate, eu acredito que os cientistas políticos, os juristas, esta é uma época extraordinária para poderem discutir essas matérias e percebermos o que efetivamente aconteceu. Porque essa mesma CAD já vem concorrendo, foi fundada em 2018 e já vem concorrendo em outros períodos eleitorais. Nunca teve tamanha atenção como teve agora. 2023 concorreu às autarquias. Às autarquias, concorreu. E eu tive a oportunidade de convênio que está a ser levantado. Eu tive a oportunidade de conversar com os membros da CAD para perceber o que efetivamente está a acontecer, a questão do convênio, e me convenceram com os seus argumentos, que foram notificados e foram notificados num dia, e no dia seguinte eles levaram toda a documentação que a CNE pediu, e toda a documentação, segundo
os membros da CAD estava muito bem instruída. Então, aí vem-se reforçar a ideia de efetivamente haver um braço político dentro desta, haver um pendor político dentro desta decisão, ao avaliar que as alegações que a própria CNE apresenta já foram públicas por vários segmentos ligados a partidos políticos antes mesmo de termos uma deliberação da Comissão Nacional de Eleições. E se nós formos a ver aquilo que já era posto publicamente a circular por alguns juristas ligados a alguns partidos e compararmos com aquilo que a CNE traz como alegação para reprovação da CAD, é como se fosse uma cópia uma da outra. Quer dizer que parece até ter sido um consultor, a pessoa que escreveu aquele texto parece ter sido um consultor da CNE ou um assessor da CNE na tomada da decisão da reprovação da CAD. Então é por aí que eu penso que a ideia de haver aqui uma decisão muito mais imbuída por ciúmes políticos, neste momento eu penso que vinga. A avaliar que essa mesma CAD já esteve presente em vários outros pleitos eleitorais. 2, essa mesma CAD foi admitida como um partido, aliás, como coligação, para concorrer às eleições. E só depois de apresentar os seus candidatos, aliás, depois do engenheiro Venâncio Mondlane apresentar-se como candidato aos presidenciais apoiado pela essa mesma CAD, é que começam os problemas. Então, é só para nós, é só para início de conversa, né? Meu parecer é que, efetivamente, a CNE foi muito formalista, legalista. Obrigado. 2, é que a decisão que levou a esse todo formalismo legalista da CNE tem a ver mesmo com questões políticas, não efetivamente porque a CAD cometeu erros tão crássios como se tenta vender publicamente. Exato, obrigado. Marcelo, eu vou para si. Como é que olha a esta percepção de que o afastamento da CAD é mesmo uma cabala política dos partidos que fazem a composição da CNE e que não queria movimento democrático, principalmente vou me socorrer daquilo que disse o Sam Mamad, as informações que foram circulando antes dessa deliberação se tornar pública, ou significa já uma ideia já que vinha sendo já propalada dentro de alguns corredores. E há esse entendimento que o afastamento da CAD interessa a Renamo e o movimento democrático de Moçambique. Antes de ir concretamente nessa questão, o que eu queria perceber, está o movimento, ou está satisfeito, como é que olha para essa questão do afastamento? A justificação ela trazida é convincente ou não? E se de facto isto é de alguma forma um expediente da oposição ou não? Muito obrigado pelo convite e boa noite aos meus colegas do painel e boa noite aos estimados telespectadores que nos veem de diversas formas, de diversas plataformas da FTV. Bem, indo à questão que me coloca, é importante talvez partir de um contexto que esta coisa de exclusão é aquilo que o MDM surgiu para lutar contra ela. Há de perceber que o slogan do MDM é Moçambique para todos. Moçambique para todos quer dizer inclusão. Portanto, a luta principal do movimento democrático de Moçambique é a inclusão de todas as formas, desde inclusão política, inclusão econômica, inclusão étnica, cultural, por aí em diante. E há de perceber também que este fenômeno de exclusão dos partidos políticos e com esta força que parecia existir na CAD, começa também com o MDM a sofrer isso em 2009. E vão se recordar os mais velhos que quando o MDM surge, tanto quando foi fundado a 9 de março de 2009, no mesmo ano, propõe-se a concorrer às eleições gerais. Das 11 províncias em que devia participar para eleger deputado da Assembleia da República, apenas lhe foi permitido participar, portanto foi excluído em 9 províncias. E só conseguiu participar em três províncias, mas mesmo assim o MDM conseguiu eleger naquele ano 8 deputados. Portanto, hoje, ser a vez de um outro partido é uma dor que os membros do MDM sabem o quanto dói isso, e não poderia ser o MDM a celebrar
uma coisa que também já foi vítima, não é? O MDM já foi vítima e tem sido vítima. E a sua luta enquanto movimento político é exatamente eliminar esses problemas que o nosso país tem enfrentado e, sobretudo, de exclusão. Portanto, enquanto membro do MDM, aquilo que é o sentimento de todo o quadro do MDM, a vontade do MDM era que, portanto, não só o CAD, mas também sabemos que há outros partidos que não conseguiram serem admitidos por razões processuais. Agora, eu não quero muito criticar pelo aspecto de legalismo que é levantado pela sociedade a criticar a CNE, porque nós temos que compreender que estamos num Estado de Direito. E se falamos do Estado de Direito, é que rege por leis. Sim. Então, e se os argumentos que a CNE levanta tiverem um cunho legal forte, então eu penso que não há espaço para criticar. Agora, do ponto de vista político, penso que foi uma atitude não razoável ao excluir não só a CAD e outros partidos, porque nós queremos, a democracia ganha com participação. A democracia ganha quando todos aqueles, portanto, atores que têm a predisposição de participar no jogo político devem participar e para o juízo final. E quem fará o juízo final é o eleitorado e a sociedade moçambicana. Portanto, não pode haver um impedimento aqui no meio. Os órgãos de gestão eleitoral não podem, de maneira alguma, portanto, impedir aquilo que é o direito fundamental, que é da participação. A democracia, um dos seus ingredientes mais é exatamente a participação. Portanto, não pode haver nenhuma norma, não pode haver nenhum órgão que vai impedir para que os cidadãos possam participar de forma democrática através de diversas plataformas, coligações, partidos políticos. Portanto, é uma situação que deixa-nos bastante preocupados, porque, como sabem, hoje é com a CAD, ontem foi com o MDM e amanhã há de ser com outro partido, há de ser com outra organização. Portanto, nós como sociedade temos que pensar, temos que parar e discutirmos o problema da exclusão no seu todo. É importante que, aliás, ainda bem que o processo da CAD ainda tem outra possibilidade, portanto, o seu mandatário pode muito bem recorrer junto do Conselho Constitucional e rogamos nós, enquanto militantes, enquanto concorrentes, que o Conselho Constitucional deve trazer-nos aquela felicidade que nos habituou. Como sabem, quando a candidatura do engenheiro Venâncio foi anunciada, havia receio que o Conselho Constitucional não iria admitir, tal como aconteceu com a doutora, que Deus já tenha, Alice Mabot, que foi uma das primeiras a encabeçar a lista, portanto, a ser proposto pela CAD. Foi chumbado. Portanto, o que se esperava era que, eventualmente, o Conselho Constitucional também ia reprovar, mas o que nós vimos é que não, o Conselho Constitucional primou pela justiça, primou pelos valores mais altos que a nossa democracia e a nossa Constituição defende e aceitou a candidatura do engenheiro Venâncio. Também é preciso esclarecer aqui, se calhar, uma parte da sociedade pode não estar a perceber. O que foi reprovada não é a candidatura do engenheiro Venâncio. Portanto, ainda quando vinha para cá dizia que assim, como é que é? Venâncio já não vai concorrer? Não. Uma coisa é a candidatura do engenheiro Venâncio a presidente da República. Esta candidatura não tem máculas. Ela está lá, não foi chumbada, portanto, os moçambicanos podem muito bem, vão ter a oportunidade de escolher o seu presidente dentre os 4 que estão a concorrer, incluindo o próprio engenheiro Venâncio, o engenheiro Lutero, o Chapo e outro candidato, o Sufo Mamad. Portanto, esse assunto já está esgotado. Portanto, o Conselho Constitucional, ao nos dar esta boa nova, ao aprovar essas 4 candidaturas, e esperamos também que a mesma sorte pode recair, então, a quando da apreciação do recurso que eu acredito que há de ser submetido pela coligação. Muito obrigado. Doutor Panga, eu aprecio novamente essa questão da reprovação da CAD. Queria perceber a sua análise, olhando para a justificação da Comissão Nacional de Eleições, que de alguma forma traz coisas básicas que CAD terá cometido e que para uma organização que se julga que está a participar no processo eleitoral há alguns anos, presume-se que provavelmente presume-se que
tenham domínio desses aspectos, tendo em conta também alguns elementos, com alguma experiência também daquilo que é o processo eleitoral. A base que foi usada pela CNE para essa deliberação para afastamento da CAT justifica ou não? E se esse afastamento é a essa ideia que se diz que é uma cabala dos partidos políticos, realmente a Renamo, o IMDM? Boa noite, telespectadores, boa noite para si, boa noite, colegas do painel. Vamos partilhar este assunto que é de interesse nacional, mas antes deixe-me apresentar o meu ponto prévio que acho também importante para a sociedade. No princípio do presente mês foi anunciado que o Fundo Monetário Internacional ele desembolsou 60 milhões de dólares de empréstimos ao nosso país. Esse empréstimo vinha sendo discutido já há algum tempo, mas que não estava sendo aprovado porque houve alguns pontos em que o governo deveria aceitar para que o Fundo Monetário Internacional devesse desembolsar o tal valor. Um dos aspectos que o Fundo Monetário Internacional impôs ao governo moçambicano é de poder aceitar que até 2027 possa reduzir a massa salarial em 10%. Nós sabemos que o último relatório mostra que o país gasta 73% em termos de salário e o Fundo Monetário acha que esse valor é bastante elevado e, por conseguinte, o governo deve se comprometer em poder reduzir essa massa salarial. O outro ponto que o Fundo Monetário Internacional impôs ao governo moçambicano foi de que deve acelerar o processo de reforma dos funcionários aos 60 anos de idade. E, por conseguinte, o governo acabou aceitando esses requisitos e daí desembolsou o valor. A questão que se coloca aqui é assim, que estamos a falar de um dinheiro emprestado. O Fundo Monetário Internacional não está a oferecer o país. E, apesar do dinheiro ser emprestado, ainda impõe condições para que seja emprestado. Vamos analisar o que está por detrás do Fundo Monetário Internacional pedir a celeridade da reforma dos funcionários, dos funcionários com 60 anos. Nós estamos a perder muitos médicos, não é, que médicos experientes que tenham 60 anos de idade, estão sendo mandados à reforma. Professores, doutores, catedráticos que tenham 60 anos estão sendo mandados para a reforma. Juízes, dentre vários outros. Será que o governo analisou muito bem ao aceitar esse requisito? Eu espero que seja reanalisada essa situação. Obrigado. Em relação ao ponto que me coloca. O cenário, torna-se lógico, tendo em conta que as eleições são um jogo de batota. Nós sempre dissemos isso, que as eleições, se pretender confirmar isso, que as nossas eleições são um jogo de batota, analise as eleições anteriores. As eleições que estão sendo realizadas no nosso país não são para eleger quem ganha as eleições. São um referendo que tem vindo a se realizar para poder melhorar as políticas deste mais aquele, mas não para eleger quem ganha as eleições. Então, eu coloco-me numa questão de dúvida. Por que razão em que pode-se questionar essa decisão que a CNE apresenta aqui? Estamos perante num jogo em que estamos a pegar uma equipe de segunda divisão para jogar no formato, na equipe principal. É mesmo que levar o Xingale de Tete a jogar com o Real Madrid. E já se sabe qual vai ser a vitória disso. Real Madrid por quê? Porque é esse que tem o exército, é esse que tem a justiça, é esse que tem todos os elementos que possam sustentar as suas decisões. Para mim, neste momento,
é perca de tempo a CADE poder levar processo para poder e submeter ao Conselho Constitucional. E já se sabe qual vai ser a resposta disso. Então, eu acho que nós precisamos de compreender isso, que a política é um jogo de encenação. A política é um jogo de enganação. Que também os próprios seguidores, eles gostam de ser enganados. Porque eles querem ouvir aquilo que eles pensam, daquilo que eles pretendem. Quando o político fala daquilo que os seguidores querem, então os seguidores aceitam isso, então aceitam ser enganados. E por isso mesmo, vamos ver agora, se aquelas ameaças que a CADE, ameaças, entramos naquilo que se considera, né, levar a cabo de manifestações e em algum momento caírem no corpo, quem que vai ser prejudicado no meio de tudo isso? Serão todos aqueles que vão por detrás dessas manifestações. Nós vimos durante as manifestações da Renamo, muitos jovens foram dar na cadeia, mas os promotores estavam fora a passear a sua classe. Então, havemos de ver aqui se porventura essa decisão prevalecer, e que o mais provável é a decisão prevalecer por ter se mostrado algumas falhas que segundo a CNE, que foram cometidas, que são insanáveis, a não obediência de algum prazo de submissão de um documento, aí não há como corrigir isto, não é? Essa saída de alguns partidos que faziam parte da CADE, mas de um momento para o outro correram para a CNE para poder impugnar a sua ligação ali, de que foram introduzidos sem consentimento. Isso é uma questão. O que é isso aí? É uma sabotagem, pura simplesmente. Pode ter havido no meio daqueles que estavam ali. E foram lá, dito, olha, vocês vão lá rejeitar só para poder dramatizar os erros que eventualmente serão cometidos. A CADE submeteu uma documentação num determinado momento com tantos partidos. Mas em algum momento, já quando estava a se analisar, parece que é a CDU, qualquer coisa aí, chegou ali e retira o coisa. E a CADE, quando volta a submeter a documentação sem aqueles partidos, os dois partidos de coisa, não justifica porque que já não aparecem os outros partidos. Então, há uma série de questões aqui que, em mim, a CADE não deveria perder tempo de poder submeter o recurso. Pelo contrário, a CADE deveria encontrar outra estratégia para participar nessas eleições. Tendo em conta que existem partidos extraparlamentares que foram aceites para concorrer, o que Venâncio Mondlane devia fazer era juntar-se a esse, pedir a esses partidos que foram para apoiar a sua candidatura. E todos os partidos que faziam parte da CADE, eles puderem apoiar igualmente a campanha daqueles partidos que vão aceitar suportar a candidatura de Venâncio Mondlane. E esquecer a CADE, pura simplesmente. Nessa ótica... A justificação da CNE, ela é plausível ou não na sua ótica? Colega, a CNE apresenta os fundamentos da legislação. Então, se ela apresenta fundamentos da legislação, dificilmente você vai fazer cair aquela nulidade. É muito difícil. Para além de contar com esses aspectos de que estamos perante um jogo de batota. Então, é muito difícil você poder... Para mim, da mesma maneira que Venâncio Mondlane perdeu tempo naquela altura, quando tinha frições com a Renamo, se ele tivesse... logo naquela altura, começar a constituir um outro partido, começar a juntar, a preparar esses processos todos, provavelmente ele teria mais tempo de poder sanar essas falhas que foram cometidas ali. Então, eu acho que é pena que, de fato, o partido ele foi... Para mim, é novidade quando o nosso colega do painel diz que a CADE foi aprovada na beira, em sua fala. Porque, para mim, eu vi que o processo da CADE... Fiquei surpreendido, porque disseram que o processo da CADE estava nulo. Mas está claro, não viste o documento?
Não, ainda não vi. Não apareceu vou dessa já questão da partilhar. pessoal. Mas de todas as formas, Mas, olhando a lógica do Samamat que foi aprovado o sofá, Não, vou já partilhar. como é que analisa? Tá. não, olha, nós neste momento não devemos perder tempo de analisar o acordo ou a decisão da CNE. Obrigado. Isso é uma perca de tempo. O que nós temos que perceber agora é que a CAD, aliás, Venâncio Mondlane, deve encontrar, ele deve agradecer o fato de ter sido aceite a candidato como presidente e deve aproveitar as oportunidades existentes para pegar o seu eleitorado a apoiar um dos partidos que achar que foi aprovado para a partir dali ele conseguir. Obrigado. Gerson da Silva, o Brasil. Candidatos A sua rejeitados. análise, CAD. desculpa, a sua análise relativamente a este ponto. Vimos uma CNE pela primeira vez mais legalista do que nunca. Quer dizer, ficou a percepção de que a CNE pareceu de alguma forma ao Conselho Constitucional, que por natureza quando é composto por jurista, e vimos lá essa decisão mais legalista e que de alguma forma o próprio porta-voz víamos que poderíamos ter alguma dificuldade de responder algumas coisas, algumas questões relativamente técnicas propriamente dita. Olhando para essa questão da reprovação da CAD, como é que analisa pelo menos primeiro a deliberação e como é que olha para esta questão da própria democracia, multipartidarismo no país? Bem, boa noite, muito obrigado pelo convite. Queria também cumprimentar de forma extensiva quem nos vê do outro lado e os meus pares, ou seja, os colegas que fazem parte deste painel. Bem, indo à questão que me coloca, eu iria analisar isto em duas perspectivas. Primeiro na perspectiva jurídica e no outro fórum na perspectiva social. É preciso nós não perdermos de vista, ou seja, devemos olhar esta situação com muita preocupação, porque todo e qualquer comportamento que contraria a vontade popular, sob pretexto de que está-se a refugiar na lei, pode provocar uma certa convulsão. E recentemente estamos a ver que o Quênia está a viver situações similares e isto leva-nos, devemos sempre colocar-nos numa posição de estar a pensar de onde é que nós viemos, onde é que nós estamos e para onde é que nós vamos. Isso é numa perspectiva. Em outra perspectiva, nós precisamos também respeitar os princípios democráticos, multipartidarismo, ou seja, a luta de 16 anos de Renamo, feliz ou infelizmente, culminou com a morte de milhares de inocentes. Isto tudo visava chegar ao estágio em que Moçambique se encontra, ou seja, em que qualquer cidadão com requisitos mínimos pudessem concorrer de forma justa, usando o voto como meio para alcançar o poder ou alcançar alguma posição nesta máquina administrativa. Agora, é preciso também nós olharmos isto numa outra vertente, que é a vertente política. O que a CAD, entrando para esta corrida, poderia alterar? Nós sabemos que esse Estado, sobretudo os lugares de decisão, estão compostos pelos partidos políticos. Partidos políticos, quem são? São pessoas. Temos juízes que vêm da Renamo, juízes que vêm da Frelimo, e, no entanto, a sociedade civil, faça o termo, também a composição da CNE não é diferente. Tem lá membros do MDM, da Renamo, do MDM parece que são 17, e se calhar com a entrada do CAD a esta corrida eleitoral, estariam, de certa forma, a colocar em causa os seus lugares, ou seja, isso só vem a provar, direto ou indiretamente, que as pessoas, com as devidas exceções, não estão para defender necessariamente a Constituição ou as leis, não. Pelo contrário, estão para defender os seus interesses próprios, em seguida, os interesses das organizações que os colocou lá. Em terceiro lugar, se calhar, quando se lembrarem, acabam usando o povo como escudo para justificar certas posições. Vamos já prestar atenção ao vogal que está lá, o vice-presidente vem da Renamo,
Ele está lá acomodado, tem os seus benefícios à custa do imposto do povo. Então, entre ele colocar a sua vida ou o seu bem-estar em detrimento dos outros, ele prefere ser, porque o ser humano é egoísta por natureza. Sim. Agora, os argumentos que a CNE avança, eu penso que é tudo uma questão de interpretação. Se a CADE foi notificada, é verdade que a CADE ainda tem um espaço, eu não iria concordar muito com o colega, o professor Pangaia, com todo respeito, quando diz que não recomenda, não, é preciso que as instituições sejam usadas. A CADE deve recorrer, porque é um direito que lhe assiste, ainda que o Conselho Constitucional se posicione da mesma maneira, ou algo, mas pelo menos tentou. São pessoas, e as pessoas hoje estamos a notar que Moçambique está a evoluir. Hoje, o Moçambique de hoje não é o Moçambique de 10 anos. O Moçambique de 10 anos não é o Moçambique de 20 anos. Hoje há mais cultores de direito, hoje há uma discussão acesa, hoje há mais aceitabilidade de partidos livres de armas. Então, é preciso nós começarmos a olhar as nossas instituições, ainda apesar das instituições estarem capturadas pelas forças políticas, mas não quer dizer que nós, os apartidários, não podemos depositar algum tipo de fé. É verdade que é um risco que a CADE está a correr, mas também eu penso que a CNE exagerou na dosagem. Exagerou na dosagem porque, quando nós falamos do Estado de Direito Democrático, não podemos seguir na rígida o que está lá, porque são pessoas. Porque se formos a prestar atenção, fomos a visitar um bocadinho as eleições passadas, mesmo o vice-presidente da Renamo, na altura da proclamação dos resultados, entrou em coma. Só para lembrar que nem tudo assim que hoje aparecem a tentar serem os tais legalistas, entrou em coma. Sim. Só vem a reaparecer quando os resultados foram proclamados. Não estou a dizer que é verdade ou é mentira, não disse isso, mas o que eu estou a querer dizer é que é preciso que as pessoas, quando estiverem a fazer certas análises, quando estiverem a construir o nosso Moçambique, não pensem só neles, nos seus ou no seu umbigo, é preciso que pensem num cômodo geral. O Venâncio, a semelhança de qualquer outro moçambicano, tem o direito de poder concorrer para algum lugar neste nosso belo Moçambique. Agora, se a CADE tinha, sim, é verdade que a CADE, temos que concordar que a CADE não era um partido, era uma coligação, sim, mas a CADE estava devidamente inscrito. E os argumentos parcialmente que eles avançam, a lei não exige. Então, o que eles foram fazer? Eles foram buscar a lei antiga de 91, parece-me, foram fazer as suas devidas remissões no exercício, de modo a prejudicar a essência. O que estão a prejudicar? Não estão a prejudicar a CADE, estão a prejudicar o exercício da democracia em Moçambique. E, a ser assim, nós estaremos a caminhar para a destruição da nossa própria nação. Então, não, Gerson, na qualidade também vou aproveitar esse seu lado jurista e vou ler um certo só do texto do meu companheiro, Vale o que Vale, tendo em conta também, olhamos para a sua maturidade acima de tudo, uma pessoa que exerce a advocacia há bastante tempo e acreditamos nós que tem algumas opiniões com alguma lucidez. Ele diz na sua parte introdutória, quando Paulo Kunika e a sua CNE dizem que as nulidades são invocáveis a todo tempo, deverão explicar de que nulidades se tratam, ou seja, quais são essas nulidades que são invocáveis a todo tempo. Para um leigo que visse Paulo Kunika a discursar, até poderia ser levado a pensar que se está perante a uma declaração absoluta verdadeira, mas não é. Há nulidades processuais que são automaticamente supridas pela prática de atos processuais subsequentes ou quando não solicitadas em tempo útil ou prazo para o efeito. A sua interpretação. É assim, há duas figuras que muita gente em direito administrativo, muita gente não dá, faz uma confusão. Existem atos nulos, sim, existem atos anuláveis. Sim. Há atos anuláveis ou anulabilidade, sim, e há nulidade. Qual é a diferença? A diferença é que atos nulos, eles nunca produzem efeitos. Desde a entrada até... É um ato nulo. Sim. É como eu celebrar um contrato com o Ilustre, sim, para trazer um pedaço da Lua.
nós sabemos que o objeto deste contrato é nulo. Sim. É quase impossível alguém trazer um pedaço da lua sobre uma ferramenta jurídica. Agora, eu penso que o Damião Kuman, acho eu, que ele foi ligeiramente infeliz nesta sua abordagem, porque ele fala de nulidade. Ou seja, o Paulo Cunhica, desculpa. Sim. O Paulo Cunhica fala de nulidade. Nulidade nunca produziu efeitos. De onde é que ele vai? Se ao menos dissesse que é atos anuláveis ou anulabilidade, aí sim, os atos anuláveis, esses podem ser chamados a qualquer momento, em qualquer fase processual. Agora está a fazer confusão. Atos nulos nunca produzem. Aliás, nem precisariam de vir vir em público para vir ler um comunicado, porque é um ato nulo. Um ato nulo nunca produziu efeitos. Então, eu penso que o Paulo Cunhica estava mais a tratar um assunto político, volto a dizer, do que necessariamente jurídico. Refugiaram-se nas figuras e foram um bocadinho mal assessorados. Porque um ato nulo, ele não existe. Agora, um ato anulável, este produz efeitos até a altura em que a contraparte levantar a título de exceção, a título de caducidade ou algo que se parece, dependendo visto de caso a caso. Mas este caso em particular, eu penso que o porta-voz da CNE, ele perdeu uma grande oportunidade de poder ficar no silêncio, em vez de aparecer publicamente, para dar a entender algo que não existe. Então, eu penso que foi um bocadinho infeliz. Eu não estava a perceber muito bem, mas um ato nulo não existe. Obrigado, Gerson. Doutor Pangai, uma forma rápida. Poder clarificar o seguinte. Sim. Nós, quando se defende a possibilidade da CADE, ela começar a encontrar outros caminhos para continuar na corrida, é pelo conhecimento daquilo que tem estado a acontecer ao nível do Conselho Constitucional. Dentre várias reclamações que foram já submetidas ao Conselho Constitucional, mesmo nas últimas eleições, foi visto que, sem argumentar a decisão feita, pura simplesmente terminou aquele processo de reivindicação dos municípios que se reclamavam como sendo ganhos pela oposição. E não houve mais avanço, dentre vários outros recursos. Não estamos aqui a negar que eles podem. A questão aqui é dar oportunidade à CADE, se ela precisa efetivamente de continuar na corrida, encontrar outras formas de poder entrar nessa corrida, tendo em conta que existem outros partidos da oposição que concorreram e existe um candidato da oposição que vai concorrer sem a base de suporte. Por que não juntarem esforços nesse sentido do que andar atrás do prejuízo? Porque já conhecem o que vai acontecer no meio de tudo isso. Só para ver que levou-se tanto tempo para poder sair essa decisão. E essa decisão aparece depois de se constatar as molduras humanas que Venâncio Mondlane ia puxando em cada ponto da província que se apresentava. Então, nós no debate anterior dissemos de que muito provavelmente foram essas molduras humanas que Venâncio Mondlane levava consigo que acabaram despertando a atenção daqueles que, por um lado, provavelmente estavam-se a pensar que a CADE era apenas perigo para um determinado partido, mas que ao longo desse processo da passeada da CADE ao nível das províncias, começou-se a perceber que, afinal de contas, o perigo não era só de um. Então, vai-se buscar tudo e vão sempre procurar algum motivo da legislação para travar. Os três partidos juntaram-se para derrubar a CADE, na sua ótica? De alguma forma, aproveitou-se de algumas falhas que, eventualmente, o processo da CADE tinha para poder sustentar essa exclusão. E se calhar, se tivesse se mantido a CADE em silêncio, depois da aprovação do partido, depois da aprovação do candidato, não andar a fazer aquelas movimentações todas passeadas das províncias, mas eles todos mantinham-se ainda adormecidos, e depois da aprovação começar aquilo, eles haviam de despertar muito mais tarde. Então, aqui houve falha de estratégia por parte da CADE, por ter se movimentado
e demonstrar a pujança que a CAD tinha e criou esse soluço todo. Assim. Obrigado. Não sei se essa mamãe tem algo para acrescentar aqui, meu novo diz que, quer dizer, deveria ter se escondido a CAD, olhando para esse cenário. A política, ela não é uma atividade que deve ser feita às escondidas. A política, o palco político é o Estado. É todo o espaço territorial. E os políticos usam da retórica para convencer os seus seguidores. E a CAD, sendo uma organização nova, que não tem uma inserção comparada ao Partido Frelimo, RENAM, os outros que já existiam, os partidos tradicionais, era preciso que a CAD começasse a fazer um trabalho político de base para granjear simpatias e implantar-se a nível nacional. Eu penso que é este trabalho que a CAD procurou fazer desde sempre. E depois nós não podemos normalizar atitudes, comportamentos desviantes, porque não se pode vedar um direito de um grupo de cidadãos porque tem medo outros cidadãos agirem contra, enquanto esses mesmos cidadãos estão a agir dentro da normalidade, dentro daquilo que... Então, atendendo e considerando que a CAD manifestou desde sempre vontade de participar dos processos eleitorais, não havia razão de a CAD andar escondida atrás dos becos. Era importante que a CAD se demonstrasse, que buscasse apoios, ainda que é um partido com poucos recursos. E era preciso demonstrar esta sua pujança para ver se conseguia, provavelmente, até mobilizar outros tipos de recursos. Hoje estamos a ver a CAD com apoios de cidadãos moçambicanos fora do país, porque entendem que é um movimento que tem vida, com vitalidade. E pode ser isso claramente que assustou, mas nós não podemos continuar numa sociedade como nossa, que pretende amadurecer democraticamente, a ter atitudes retraídas, com medo de sermos excluídos de um processo porque mostrarmos que temos força. Eu penso que o que devemos fazer como cidadãos a essa altura é aconselhar a CAD a usar dos meios que tem ao seu dispor do ponto de vista legal, avançar. Podemos ter uma opinião diferente a nível do Conselho Constitucional. O Conselho Constitucional é um órgão composto por juízes, são indivíduos que entendem melhor da lei do que efetivamente os técnicos ou os indivíduos que estão na CNE, que são recolhidos por afinidades partidárias, são selecionados por afinidade partidária. Mas, apesar do Conselho Constitucional ter a mesma organização, eu acredito ter lá cultores de direito que entendemos nós que são muito mais tem maior capacidade em relação aos membros que fazem, aos vogais da CNE. Então, eu acredito que a essa altura o melhor que a CAD pode fazer, aliás, esta confusão que eu trago aqui, né, em que nós vamos ver que a CAD na província de Sofala, ela aparece como admitida. E a nível de todo o país está excluído. Aliás, há uma nulidade que se declara em relação à CAD. Então, eu penso que essas confusões a CAD deve explorar e procurar, junto do Conselho Constitucional, encontrar uma decisão diferente. É preciso entender que os processos políticos são de 5 em 5 anos. De 5 anos é muito tempo um partido ou uma organização política ficar sentada em casa à espera de uma provável oportunidade. Provavelmente não terá a mesma oportunidade que teria desta vez. Então, é preciso que a CAD vá até ao limite que puder para poder fazer valer aquilo que são os seus desejos. O colega Gerson levantava aqui uma questão muito fundamental que não devemos ignorar. Quando falava da possibilidade desta exclusão da CAD vir a levantar alguns ânimos, criar convulsões sociais devido aos seus impactos. Temos uma juventude muito galvanizada e está junto em torno da CAD. E essa juventude, é preciso a gente avaliar como é que essa juventude vai se comportar com o desespero. Primeiro, já tem o desespero dos problemas políticos, sociais, que nós já temos, econômicos, que envolvem a juventude. Agora já tinham encontrado uma tábua de salvação, que era uma organização na qual eles achavam que era a sua esperança. E lhe está a ser tirada desta possibilidade. Imaginem como é que será
esta juventude, como é que essa juventude vai se posicionar com este desespero que mais uma vez lhes está a ser colocado. Então, eu penso que as instituições, elas são criadas para gerar estabilidade dentro da sociedade. Por isso disse que as instituições são racionais. Quer dizer, são compostas por as pessoas que compõem essas instituições. Elas pensam em nome representam a parte racional das instituições e essa racionalidade implica estas mesmas pessoas olharem para o ambiente, o ecossistema, né? E tomarem decisões que são favoráveis ao próprio funcionamento, à própria estabilidade do país. Agora, quando nós desvirtuamos este princípio fundamental que envolve a criação das instituições, nós colocamos o país em risco. Como, por exemplo, o exemplo que trazia o colega Gerson, daqui muito perto, no Quênia, em que tivemos um presidente que, em última instância, teve que demitir o seu governo para garantir a sua sobrevivência. Então, se nós tivermos esses jovens a irem para as ruas de forma descontrolada, porque agora tinha uma umbrella que era a CAD, conseguiam ir para lá, juntar-se e buscar esperança. E imagine que agora cada um comece a agir por conta própria. Nós teríamos que gerir uma situação que era possível de evitar. Então, é por aí que a gente vai. Essas pessoas, elas tomaram uma decisão simplesmente para satisfazer os seus interesses individuais, mas que podem prejudicar a todos nós. O conflito em Cabo Delgado começou assim, é um grupo de jovens ligados a religião e tal, o que, mas era um problema grande que até hoje não conseguimos resolver. E tantos outros problemas no nosso país começaram assim. Nós temos a questão das greves, que depois vamos falar nesse programa. São alguns sintomas que vão demonstrando até que definitivamente nós já temos problemas que simplesmente falta-nos algum elemento catalisador para o país ir ao caos total. E nós temos que minimizar, procurar tomar decisões que vão minimizando. Ontem nós vimos o Congresso da Juventude organizado, estava lá o senhor Primeiro-Ministro. É preciso entender que aquilo é uma medida política. Sabemos que os jovens que foram convidados para estar naquele congresso são os jovens que mais fazem barulho nos últimos tempos. É mais ou menos uma ideia do governo passar uma ideia que esses barulhentos já estão aqui conosco. Tentar mais uma vez mobilizar a consciência da juventude. E essa mesma juventude, um lado tenta se mobilizar a consciência da juventude, um lado lança-se o desespero para essa mesma juventude. Então, podem não ser aqueles que já foram conseguidos cooptar e juntar numa sala e dizer vocês são jovens, falem em nome da juventude, e surgirem outros jovens paralelos que têm poder paralelo àqueles ou superior e que começarem a criar essas agitações públicas que vão, a não ser que seja de interesse de algum grupo, que o nosso país entre numa situação de caos. Obrigado. Vou para si mesmo, a gente de saída, olhando para essas questões e esta reprovação da CAD, há uma ideia segundo a qual que a juventude olhava para a CAD como boia de salvação, porque não olha para o MDM como solução, não olha para o Renamo como solução e não olha para a FRELIMO como solução dos seus problemas que existem no país. Então olhava para a CAD, para o Venâncio Mondlane, como uma pessoa que vai salvar o país, de tal forma que alguns o têm como Messias. A questão que eu lhe coloco, esta reprovação, de alguma forma a ideia que está a ser levantada aqui, e de alguma forma isto pode transformar-se num dia, não se sabe até quando, mas pode transformar-se num caos social e que de alguma forma nós não consigamos controlar essas situações. Temos exemplos do Quênia, em que os jovens paralisaram o país e forçaram o presidente a recuar da sua decisão e posteriormente demitiu todo o seu governo. E isso estamos a ver, e foi levantado pelos jovens. E os jovens estão em maioria em Moçambique, queramos ou não, estão em maioria. Estas decisões, de alguma forma, não podem atestar de alguma forma aquilo que é a vontade dos jovens um dia ir à rua e poder reivindicar os seus direitos da forma como é acharem. Não, isso já aconteceu, mas o que me preocupa a mim é a maneira como nós tratamos os assuntos, nós como moçambicanos, sim. Jovens, adultos, sim. Acadêmicos, sim. E que tratamos os assuntos com alguma emoção. Exato. Digo isso porque em algum momento nos esquecemos qual é o problema central deste país. O problema central deste país é a FRELIMO, que está a desgovernar Moçambique
desde 1975. Exato. Portanto, este é que é o problema central do nosso país. Portanto, o país mal governado, temos recursos, mas nós não sentimos na pele o proveito destes recursos. Sim. Portanto, este é que é o problema central. Agora, e é importante também que nós, como jovens, não é? E que nós queremos entrar na vida política, temos que compreender como é que nós fazemos essa atividade, esse exercício. Porque penso que a via de minimizar, diabolizar os partidos entre nós da oposição, não é? Eu acho que não há de ser uma via viável para nós derrubarmos a Frelimo. Como é que o fenômeno CAD surge? O fenômeno CAD surge depois do Congresso da Renamo. Antes do Congresso da Renamo, não existia, nem se falava. Penso que não me deixa mentir. Mas o que é que nós queremos? O que nós queremos é tirar a Frelimo do poder, todos nós. Que vá uma outra força política, não é? Para alternar, haver alternância do poder. É isso que nós queremos. Sim. Mal o Congresso da Renamo aconteceu, e depois, nos moldes em que aconteceu, e havia lá um membro, portanto, subejamente conhecido, que queria participar do Congresso e queria a todo custo, portanto, ser o presidente do partido, e depois levava consigo os jovens também que queriam. Há uma coisa que o jornalista que esteve lá a cobrir, e quando entrevistou o MC, aquele da Zambésia, disse que ali na sala onde está a decorrer o Congresso estão a tocar a minha música, mas eu, o dono, não estou lá na sala. Então, esta emoção que às vezes as pessoas não percebem como é que os processos devem funcionar. Quer dizer, participar num congresso não basta só ser autor de uma música. Portanto, há critério. Então, quando nós não percebemos como é que o jogo político funciona e queremos tratar os assuntos com alguma emoção, acabamos nos perdendo ao alvo principal. É importante, porque para mim, eu acho que para nós resolvermos o problema central, que é desalojar a Frelimo, é preciso que os partidos políticos, aquele que já tem pelo menos alguma base, já tem um caminho andado, já tem alguma experiência de governar, para dirigir, portanto, servir. Portanto, esses partidos precisam reforço da sociedade, precisam força da sociedade. Agora, se nós começamos a avançar, até em parte com debates, então vamos diabolizar esses partidos e depois queremos de forma emotiva e vamos lá dizer que vamos... a solução agora é isto. Não, olha, mas qual deve ser já que diz que o objetivo é tirar a Frelimo do poder, qual deveria ser o comportamento dos partidos da oposição? Não, os partidos da oposição estão a fazer a sua parte, enquanto instituições, estão a fazer a sua parte. A minha preocupação é certas pessoas que, por exemplo, vão abraçando partidos, o seu trabalho acaba, o lucro do seu trabalho acaba sendo destruição desses mesmos partidos. Isto não nos faz. Quem é essa pessoa? Não, existem membros, nós sabemos, existem membros. Não gostaria de ir para uma pessoa específica. Okay. Mas nós temos quadro, temos jovens que abraçam partidos e, olha, as instituições precisam ser muito fortes. As instituições precisam ser muito fortes. Nós só vamos vencer esta luta, portanto, de desalojar a Frelimo, se os partidos políticos apresentarem-se muito fortes e organizados. Okay. Até aqui, só para terminar, até aqui, por exemplo, nós estamos aqui, eu particularmente, eu disse no início, como membro do partido MDM, estou triste com a exclusão, não só da CAD, eu disse isso no início, tanto mais que a nossa luta é para a inclusão. Mas até aqui, nós tivemos, depois da divulgação dos resultados, tivemos uma organização da sociedade civil que convocou a imprensa, penso que 15 minutos depois ou 20, mas não fez um ataque jurídico, não pôs em causa os argumentos jurídicos que a Comissão Nacional de Eleições estava a avançar. Fez um apelo. Então, nós temos que, e depois levantamos esse debate, que não, a CNE foi legalista demais. Olha, a legalidade é má ou boa? Isto é a questão. A legalidade é má ou é boa? O problema é da exclusão, o problema é político. Então, se nós queremos atacar este assunto do ponto de vista jurídico, é importante que a gente apresente fundamento jurídico que a decisão da Comissão Nacional de Eleições é inconsistente. E eu vou de me rever nisso. A nossa vontade é haver mais participação. Certo, já percebi. A questão que eu lhe coloco, há essa percepção da sociedade que a CAD é a salvação, olhando para a própria posição, porque a juventude, maioritariamente a juventude, não está a olhar para a MDM, né, para o Renamo como solução dos seus problemas. Não, mas isso eu sei que diz, não é verdade? Não, isso. Eu olho para o MDM como solução. Sim, para mim, o MDM... Não concordo. Não, mas há muitos, eu que faço trabalho, há muitos jovens que olham o MDM como solução. Sim, espera. Sim.
como membro do MDM, claro, não Sim, poderia sim, tirar sim, a toalha ao chão. Sim. Mas se olharmos para a própria... Isso, queiramos ou não, é a percepção que está lá na sociedade moçambicana. Olhando para o nível da juventude que se movimenta na cidade de Maputo e outros pontos. E que a maior parte das pessoas entende como CAD e olham o governança mundial como solução. Isso parece não ser algo discutível. Sim. E a questão que eu lhe coloco é que essas pessoas que de alguma forma podem ver as suas expectativas defraudadas, podem ou não de alguma forma constituir uma ameaça para o próprio país, acima de tudo. Está a falar dos jovens, neste Os caso. jovens, sim, que apoiam a CAD, Ou que olham a CAD como uma solução, seguem seguem a Venâncio Mondlane e está lá na CAD e olham ele como solução. Sim, mas queriam a CAD, é por causa da forma disso. que nós vimos há dias, no próprio Sim, dia, sim. há pessoas que perguntaram lá, Sim. há dias vimos, antes dos resultados, vimos jovens quase por 2 vezes Sim. a fazerem vigília. Sim, sim. Por causa dos resultados da CNE. Olha, Isso cada organização, é um fato que temos acompanhado. cada organização tem a sua estratégia. Sim. Essas iniciativas de vigília provavelmente são programadas por alguém, Sim. né, que quer promover a imagem de alguma organização. Ok. Portanto, não é uma coisa espontânea que surge da juventude por isso, não. É uma coisa programada dentro de uma estratégia de promoção de imagem de uma organização. E é por isso que neste debate eu não gostaria de me centralizar na marca CAD. Não gostaria, penso que os meus princípios não me permitem muito, os meus princípios políticos, morais, não me permitem fazer promoção de uma outra marca, quando eu represento uma marca diferente. Portanto, e é por isso que eu digo assim, esta precisão que nós queremos fazer, passar que, vamos lá, que a juventude está desapontada porque a CAD não vai concorrer ou o PDD não vai concorrer. O problema não está aí. O problema principal é a Frelimo que está a governar mal o país. Desculpa, este povo aqui, na percepção deste povo, a Frelimo, ou melhor, a Renamo e o Movimento Democrático de Moçambique não estão em condições de derrubar a Frelimo. Mas esta precisão, que existe. Sim, o meu papel aqui é vir dizer que não, esta precisão é errada. É errada. É errada. Esta pressão é errada. O que nós queremos fazer, nós moçambicanos, é preciso, nós não podemos sofrer de amnésia coletiva. Sim, sim. É Moçambique, nós... Sim, desculpa, só para terminar. Não, só para terminar. Sim, sim. Em 2008, nós tivemos um fato inédito, onde, pela primeira vez na história deste país, um candidato independente vence a Frelimo, vence a Renamo. Estou a falar do saudoso David Simango. Só tem um fato histórico. Diferente. Sim, estamos numa conjuntura diferente. Então, por que nós não olhamos? Porque vamos olhar para o perfil de cada organização. O que já conseguiu? Não, mas então, se nós... forma que o MDM, a nível da Assembleia da República, reduziu... Mas reduziu por causa desse comportamento que alguns membros que abraçam acabam investindo. Obrigado. Reduziu por causa disso. O jogo foi essencial. Olha, é assim, e nós temos que... Doutor Pangai, sim, particularmente eu... Temos para ter para o nosso eu último estou tema, aqui para dar uma contribuição no concernente ao desenvolvimento econômico e social do país e apoiar a todos aqueles que se apresentam como potenciais candidatos a poder dirigir este país. Então, não é ético que nós estejamos aqui a promover ou a excluir logo a partida que este ou aquele não tem como poder andar. Sim. Aí nós estaríamos aqui a poder estar ao serviço de um determinado grupo de partido para esse caso. Eu, particularmente a mim, eu estou aqui para poder apoiar a todos, mostrar caminho. Só um ponto. A questão aqui não estamos a promover nenhuma formação partidária. A questão é que é bem da CAD. Queramos ou não, há essa percepção. Todos nós que vivemos aqui na Maputo, acompanhamos movimentos pró-CAD. É nessa perspectiva, não é a ideia. Deixe-me lá concluir. A questão é a seguinte, é que independentemente da movimentação que se vê para com um determinado grupo partidário, provavelmente não seja esse nosso foco de poder estar aqui
a tentar dizer, por exemplo, que o Partido X não tem pé para andar. Sim. Não é? A ideia não pode ser essa. Sim. Deixe-me lá concluir. Sim, mas a é ideia isso. não pode Não, ser não, essa. sim. O que nós Estou temos que pagando. fazer efetivamente é apoiar todos. Sim. Mostrar as falhas que eventualmente estão a ser cometidas para que elas não possam aceder para onde que elas vão. Neste momento, por exemplo, eu estava a sugerir que o seguinte, a CAD ela foi reprovada, mas o presidente da CAD, ele foi aprovado. Por que não a oposição se unir junto do candidato que foi aprovado, que se mostra... Calma, deixa-me lá. Quando estava aqui a discutir com ele... Não, era mesmo para dissipar algumas dúvidas. Calma, Era espera lá, mesmo deixa para lá alguns terminar o meu pontos. Sim. pensamento. Sim. Então, se neste momento a oposição está firme, vê de que... Aliás, todos nós vemos que o país cada dia está a ir no caos. Sim. Então, pretendemos que haja mudança no concernente àquilo que é a governação deste país. A oposição que está a observar isto também, ela deve encontrar estratégia para conseguir alcançar tal objetivo. Mas a oposição já negou a própria coligação, a oposição. Não é, neste a momento, oposição há nunca uma negou. coligação que... Como? Não é coligação o de MDM toda a teve oposição. iniciativa de... A Tanto coligação? Calma lá. Não, A o coligação- MDM espera lá, Calma, espera, calma. deixa O eu MDM terminar. teve Deixa eu iniciativa terminar. de procurar Sim. líder dos partidos, portanto, mais que nós temos agora na lista do MDM, na cidade da Matola, está lá o senhor Massango, que é presidente do partido. Ele é membro dessa Assembleia Esse é o Municipal deixa- do MDM. esse é o deixa- Então, não, esta ideia de que tem que haver coligação Deixa- sempre não, existiu. não. Sim, vamos Então, ter- nós não vamos- vamos... Sim. Vamos Há lá, uma Sr. coligação, mas não de todos os partidos da oposição. Sim. Então, há uma parte dos partidos da oposição que chumbou. Sim. Mas existem outros partidos da oposição que foram aprovados. Não é? Sim. Então, por que não esses partidos que foram aprovados unirem-se, não é? Sim. E escolher um candidato, provavelmente se for o tal Venâncio Mondlane, a poder a ser apoiado, não é? Outra Obrigado, questão. Dr. Pangaro. Agora, deixa-me lá responder a questão que o colega estava a colocar ali. Quando eu dizia de que a CAD, ela antes da sua aprovação ao nível da CNN, poderia se manter calma para poder não mostrar essa pujança logo à partida. A pujança que ela demonstrou antes da sua aprovação criou esse cenário. Veja só, é a mesma estratégia que o Venâncio Mondlane usou. Só para terminar, doutor Pangaro. Quando o Venâncio Mondlane ele quis concorrer como presidente da Renamo, ele anunciou isso muito mais cedo e acabou despertando o seu líder, criou aquela frição. Mas ele foi anunciar a candidatura à presidência em Nacala antes do processo começar. E aquilo acabou criando convulsões. Obrigado, Dr. Pangaro. Olha, colega, desculpe, deixe-me lá Dr. terminar. Pangaro, vamos gerir o tempo, Dr. Sim, Pangaro. sim. Quando é um. Não, Diego, doutor, não, aqui lembra não há quanto tratamento tempo? desigual aqui. Não, o que eu Doutor pretendo. Pangaro, estamos a passar para outro tema. Temos de dar alguns... Ok, deixa-me lá minuto a concluir. outros Deixa-me lá colegas. concluir. Sim, sim. Aqui há uma falha de estratégia. Essa falha de estratégia. Por quê? Porque é preciso buscar os pontos fortes e fracos para você conseguir um determinado objetivo. Veja-se que no princípio, quando a CAD começou a meter a documentação correu. Nem houve obstáculo. Aprovou-se a candidatura de Venâncio Mondlane, aprovou-se e logo assim, mas quando Venâncio Mondlane começou a fazer a movimentação, começou a abafar a circulação. Então é isso. Tendo em conta que o regime atual, ele está com faca em mão nas mãos. Controla o poder jurídico, controla o poder executivo. Então, o que Quando tem que falamos do aparecer regime atual, parece que a oposição Obrigado. aqui. certeza que a Frelimo é que Não, destituiu. A oposição aqui tem que aproveitar janelas. Sim. Por que então na Venezuela, por Obrigado, exemplo, estão Dr. eliminados? Pangaro. Dr. Pangaro. Ok, Foi essencial. mas Foi vamos essencial, terminar. Dr. Pangaro. Sim, Sabe mais. o que eu queria primeiro rematar é dizer que a política ela é feita de percepções, Sim. percepções públicas. Por isso que em muitos países, em muitos contextos, Sim. faz-se aquilo que chama-se de sondagem. Sondagem, sim. É para mostrar quem que está a caminhar de forma muito mais próxima dos eleitores ou não. É verdade que no nosso contexto, por causa dos nossos antijogos, inibimos a chamada sondagem. Mas isso é saudável, porque de alguma forma acaba demonstrando qual o candidato está melhor preparado
e qual é a percepção que o povo tem em relação a alguma candidatura. No meu entender, respondendo o coisa, nós não podemos normalizar a mediocridade. A política, ela é feita para pessoas que têm habilidade, por isso mesmo os filósofos antigos sempre defenderam que só os sábios, os filósofos é que deviam ser, é que deviam estar na liderança. Estou a tentar razoabilizar para comunicar, para melhor comunicarmos com quem está lá em casa. Então, daí que não podemos continuar a criar um espaço onde os políticos medíocres é que dominam. É preciso deixarmos que pessoas que têm habilidades políticas também comecem a brilhar no nosso espaço político. Venâncio Mondlane, independentemente de eu não ter proximidades com Venâncio Mondlane, eu acho que Venâncio Mondlane é um político excepcional, que apareceu, rompeu com alguns paradigmas dentro do nosso espaço político, ensinou-nos bastante que é possível. Eu acredito que futuramente, de hoje em diante, muita gente acordou para a política por causa daquela habilidade que o Venâncio Mondlane demonstrou. 2, não quero concordar muito com o Dr. Pangaia quando fala muito do sistema e tal, porque nós não temos certezas que foi a Frelimo que bloqueou a lista do coisa, da CAD. Nem ninguém disse isso. Mas o que temos certeza é que os vogais da CNE bloquearam a CAD. E, aliás, os artigos que nós vimos a circular dentro do nosso espaço político têm nomes. E poucos foram artigos escritos por gente que faz parte deste grupo que nós procuramos combater, que é o Partido Frelimo. Não estou a dizer que ele é bom e é saudável, mas estou a dizer que quem fez força, quem juntou sinergias para combater a candidatura da CAD e que está a tentar combater o Venâncio Mondlane são pessoas que nós conhecemos e é fácil identificar. Em jeito de fecho, por que esses partidos estão a combater a CAD? Olha, a CAD é aquela que é vista como uma candidatura da oposição competente ou bastante competente para enfrentar o Partido Frelimo, a essa altura. Apesar de eu, pessoalmente, na minha opinião, achar que, apesar de tudo, não estava tão preparada assim para levar de vencida ao Partido Frelimo. Obrigado. Mas é, na oposição, a candidatura mais competente a essa altura para enfrentar o Partido Frelimo. Gerson, jeito fecho mesmo para ir no segundo tema. Eu queria concordar com o colega parcialmente. É preciso nós percebermos que temos que aceitar o momento de cada um. Sim. Este é um momento em que, independentemente de eu gostar ou não do Venâncio Mondlane, mas nós temos que ter a humildade de aceitar que é o momento do auge que ele está a brilhar. Contra todos os defeitos, o Venâncio Mondlane, pela experiência que ele tem de ter passado por quase todos os partidos da praça, se calhar ele, naquele preciso momento, ia estudando as fragilidades de uma e de outra organização. E hoje ele congrega algumas simpatias dos próprios, porque hoje temos que aceitar, há casos, eu dizia no outro dia, que há casos em que a organização tem visibilidade e os presidentes não. Sim. Há casos em que os presidentes é que têm as organizações não, vice-versa. Por exemplo, o caso da Renamo, a organização tem visibilidade, mas o presidente não. O caso do MDM, não queria aqui ser muito profundo. O MDM tem, mas o candidato, na minha modesta opinião, não tem visibilidade. Então, o caso da Frelimo, a organização tem visibilidade e o próprio candidato não. Sim. O caso do CAD, o candidato tem visibilidade e a organização não. Porque a CAD, o que era antes do Venâncio entrar? Era uma força morta. É verdade que com Alice Mabote tentou dar uns passos, mas hoje todo mundo está a ter um... Então, nós temos que aceitar e respeitar os momentos de cada um. É verdade que vai passar, mas neste preciso momento, me parece que o Venâncio Mondlane está no centro das atenções. Até mais, eu ainda vou um bocadinho mais longe. Eu acho que o Venâncio Mondlane acaba criando ciúmes na própria oposição do que no próprio partido no poder. Porque é mais provável que
a sabotagem tenha vindo Não da é mais oposição. provável. Não, Sim, é mas mais provável. esse pode ser um discurso que o sistema quer se passar. Só um Porque minutinho. dizer que... Deixa eu terminar, colega. Sim, mas é assim, é por isso que eu quero rebater esta parte, terminar, porque senão nós não Deixa vamos terminar. pegar um debate Deixa terminar. e fazermos uma contra-propaganda das organizações. Sim. Os partidos estão a fazer o seu trabalho, arduamente. Está a perceber? A Renamo está a fazer o seu Deixa trabalho, o terminar. MDM está a fazer o seu trabalho. Portanto, não vamos aqui num debate dizer que não. Quem está a criar prejuízos à CAD é a Renamo ou o MDM. Portanto, eu penso que não é bonito. Está certo, deixa-me concluir a opinião tem dele. razão. Sim. Sim. Mas, no entanto, é preciso nós começarmos a perceber, afinal de contas, com a entrada da CAD na corrida eleitoral, o que ia alterar? Alterar pelo menos os mais fracos. É a lei da física. Os mais fracos vão desaparecer. Então, lei da natureza. A lei da natureza, quer dizer. Então, é preciso nós assumirmos uma posição. Agora, o colega, se acha que quer continuar a viver no mundo imaginário, a aceitar que estamos todos enganados, as nossas avaliações estão erradas, eu lhe dou razão. Eu não estou aqui para... Também nem sou político, mas eu sou alguém da sociedade civil que faço uma análise da parte externa para o interior das organizações. E neste preciso momento, contra todos os fatos, nós estamos a notar uma crescente ascensão da CAD em todos os aspectos. E por Obrigado. isso estamos aqui a debater a CAD. Obrigado, Jason da Silva. E vamos para o nosso segundo ponto, também que será o último, olhando para a questão do tempo. Vamos debater sobre a questão de os procuradores submeteram um caderno reivindicativo depois dos juízes terem feito. A ver, vamos até onde isto vai, mas a verdade é que os juízes já marcaram a sua greve para agosto do ano em curso e também os magistrados do Ministério Público não ficaram atrás, entenderam que era necessário também submeter o caderno reivindicativo. Mesmo, eu vou começar consigo, Dr. Pangaia. Como é que analisa essa questão? Quase em todos os setores do país estão a entrar em greve. Como é que analisa essa questão? Não, esse ponto tem ligação com o ponto anterior, não é? Nós estamos dia após dia a não encontrar estratégia suficientemente forte para a oposição poder inverter este cenário. Aquele que se propõe em poder assumir a política partidária não estão a aparecer com estratégias suficientemente fortes para poder inverter este cenário. O que está a acontecer é que é a sociedade civil apenas que está no meio dessas manifestações. E essa sociedade civil são as diferentes classes, dos médicos, dos juízes, dos professores, não estão a ter aqui um suporte desses partidos políticos para poder levar a bom termo a essas manifestações. Vimos ali a questão os profissionais da saúde estavam lá. Eu não vi nenhum partido que estivesse também em frente para apoiar a causa deles. Agora estamos com esses juízes. Para esses partidos, pura simplesmente aparecem para ter o poder. Mas aparecer para poder defender a sociedade não vem. Por que não há um partido político que esteja aqui em frente também, aliás, apoiar abertamente a essas manifestações? Não aparecem por quê? Há situações que a sociedade está a exigir seus direitos em alguns distritos, em algumas províncias. Os partidos não estão lá. Há dias nós estávamos a falar de que o município da cidade de Moatize está a receber, o presidente do município está a receber uma dinheirama para poder suportar aqueles que foram reassentados. Mas essa dinheirama está nos bolsos do presidente do município. Essa situação é sabida e conhecida pelos partidos da oposição, que aí até tem sede ali na cidade de Moatize. Não entram em defesa da sociedade. Não entram a poder incentivar aquela sociedade para poder reivindicar os seus direitos. Apenas aparece para reivindicar o voto. Não faz sentido. Então, não há como, neste momento, essas diferentes classes sociais que estão a aparecer terem o bom termo nas suas reivindicações, sem que também a classe política apoie a essas manifestações.
cada uma dessas classes está aí a reivindicar coisas verídicas. Mas agora, a pergunta que pode se colocar é: por que razão é que essas convulsões em todas as classes da sociedade estão a aparecer hoje? Quais são os fatores que estão a fazer com que até nunca tivemos uma situação dessa que os juízes apresentam Um caderno vingativo. caderno reivindicativo? Quais são os fatores? Estou a fazer perguntas. Essa pergunta é para ser respondida por todos nós. Não é? Então, nós temos que perceber que quando atingimos um nível de convulsão desta natureza de vários setores da sociedade, é que há um desvio que anteriormente era considerado útil para a sociedade e hoje já não é. E, sobretudo, vamos também analisar até que ponto os fatores internos eles estão a influenciar essa convulsão, sem também obscurar dos fatores externos. Na minha entrada aqui estava, no meu ponto prévio, eu dizia: Fundo Monetário Internacional, para desembolsar um empréstimo, tem que impor-nos condições. Por quê? Se nós vamos pagar aquele dinheiro. Obrigado, Dr. Pangai. Vou para si, Marcelino. A questão como coloca o país está quase em ebulição. Quase todos os setores do país estão em greve, há descontentamento em todos os setores e já estamos a chegar a uns órgãos de soberania em que, por natureza, pela primeira vez no país, nunca tínhamos visto um órgão de soberania como tribunais a anunciar uma greve. Há uma percepção que existe em que os políticos, o executivo, os políticos ganham muito bem, incluindo os deputados da Assembleia da República, tentando as regalias em que tem senha de participação, ele vai trabalhar, mas tem senha de participação que o povo não tem. Há uma percepção, tudo existe isso, deve haver uma percepção de que os juízes, obviamente os procuradores, não estamos a ficar atrás. Não somos importantes, mas há aqueles que na cabeça deles são menos importantes, trabalham menos, porque há a percepção de que os deputados na Assembleia da República trabalham menos. E eles ganham muito mais comparativamente a nós. E provavelmente há aqui já um jogo de ciúmes, relativamente a alguns setores. Terá isto influenciado ou não essa percepção na sociedade e esses ciúmes de que há alguns setores privilegiados que têm tantas mordomias mesmo os dirigentes, que quase o salário deles não usam para nada? Sim, é por isso que eu disse no início que o problema central que nós temos que nos focar nele é a Frelimo, do jeito como está a governar o país. Nós estamos agora a viver a era da descentralização, não é? Penso que desde as eleições passadas que estamos a experimentar, eleições passadas, né? Tanto como consequência das negociações para a paz efetiva entre a Renamo e a Frelimo. Portanto, adotamos um modelo de descentralização onde nós queríamos devolver o poder aos governos locais, pelo menos ao nível da província. Sim. Mas isso não se fez. Não se fez na prática. Sim. Fez de forma simbólica. Está lá o governador, sim, está lá o secretário do Estado, mas essas pessoas não têm poder. Não têm poder porque não têm meios financeiros para, nem têm autonomia para pôr em prática as suas ideias, não têm dinheiro. E ao nível central, há de perceber também que os três poderes que deviam ter a separação, não é? O poder legislativo, o poder executivo e depois tem o poder judiciário. Também não tem poder efetivo, porque quem gera o dinheiro desses outros poderes é o governo, que é o poder executivo. Aqui é onde está o problema central. O que os juízes estão a reclamar é a independência financeira, porque é um poder paralelo ao poder executivo. Sim. Não faz sentido que um outro poder, tanto pague, ou pelo menos este poder seja dependente, sim, do outro. O que os juízes estão a pedir é isso. Portanto, nós temos que começar agora a discutir os assuntos de uma forma mais genérica e irmos a fundo do problema. Depois havemos de ir para os detalhes, aquilo que são as nossas emoções, etc, etc. Ora, o que é que está a acontecer? Veja que neste mandato do presidente, os dois mandatos, já com muitas loucuras que vem fazendo, uma das loucuras é dizer que cada distrito um tribunal. Eu pensei que eles estivessem tão interessados na questão da justiça. Afinal de contas, para eles, justiça
é ter um edifício no distrito. Não interessa se há o juiz lá, o juiz está a fazer o seu trabalho da melhor maneira possível, para ele isso não interessa. Mas não interessa por quê? Não interessa porque ele sabe que esses juízes não podem ter independência, porque a maior parte dos corruptos deste país pertence ao partido dele. Então, para ele não lhe convém que os juízes tenham essa independência financeira, tenham, digamos, um conforto, uma segurança, uma integridade que vai lhe permitir que possa julgar um corrupto que está ligado ao sistema. Porque sabe que se dar dinheiro àquele senhor ali, ele já não vai pedir favor a um dirigente político da Frelimo. Então, preferem deixar o juiz refém, sem condições, para depois começar a fazer esse negociata para julgamento. Portanto, isto é que eu chamo de problema central. É importante que nós, como sociedade, cheguemos à conclusão que nós precisamos tirar a Frelimo do poder. É um exercício coletivo que nós temos que fazer. Mas a oposição está preparada para tirar a Frelimo no poder? Não, a oposição sempre esteve preparada. A oposição sempre esteve preparada. Os partidos políticos, pelo menos aqueles com assento parlamentar, sempre estiveram preparados. Sempre estiveram preparados. Sabe, construir um partido político... Há indícios de eles quererem tirar a Frelimo do poder? Há indícios. Há indícios. O MDM já mostrou, que é o partido que eu conheço, já mostrou que está a governar com transparência, com integridade na beira. Já mostrou. Quando teve a oportunidade de governar aquele mano, também já mostrou isso. Mas o outro elemento que eu chamei aqui a atenção é a maneira como nós, os jovens que entramos na vida política ativa, como queremos fazer as coisas. E muitas das vezes, toda aquela é uma conquista da organização. Nós diluímos e depois cai essa percepção que os partidos não estão preparados. Os partidos sempre estiveram preparados. O local onde os membros dos certos partidos são disciplinados, têm foco, não se guiam pela emoção, eles fazem trabalho, resolvem o problema do povo. Estamos a falar do município da Beira, que eu penso que é exemplo. Por que nós temos que evitar falar disso? Nós temos que mostrar aos partidos que estão a fazer coisa concreta, que é governar, dirigir coisa pública. Já ouviu alguma coisa de errado na Beira? Não. Obrigado. Só mais. O seu ponto de vista relativamente à questão do caderno identificativo dos procuradores. Não, eu penso que é legítimo. Nós estamos num processo de construção de Estado. Sim. E num processo de construção de Estado, eu penso que há fases. Isso tem fases. Em 1975 foi a independência. E depois a Renamo entendeu que veio a independência, mas não veio a democracia. E por via disso optou por uma luta armada, a chamada Guerra Civil. Com isso, em 90 retifica-se a Constituição, introduz uma Constituição multipartidária e entendemos que a democracia tem seus pilares, esses três poderes, temos o poder executivo, legislativo e o poder judiciário. E de lá até então fomos governados nesse sistema em que os outros poderes tinham um poder relativamente inferior em relação ao executivo, que tomava ou que continua a tomar as principais decisões, sobretudo estruturantes. E hoje o judiciário entende, também fruto da evolução desse mesmo judiciário, é preciso entender isto, que de 1994, das primeiras eleições até hoje, esse judiciário melhorou a sua performance. Temos mais cultores de direito, como dizia o colega do painel, discute-se mais sobre direito. O ano passado foi extraordinário porque houve aqui uma espécie de um ensaio democrático ou de libertação desses mesmos, quando nós vimos, quando a Renamo levou os seus problemas aos tribunais, os tribunais responderam mostrando que tem poder, tem independência nas tomadas de decisão. Então, nós vimos que diferentes tribunais decidiram de forma diferente. Isso mostra que os juízes lá afetos tomaram decisões soberanas. Então, esta soberania experimentada e com essa toda a experiência ao longo desse tempo que levou os juízes a entender que precisam de mais autonomia. Esse é um processo que amadurece mais a nossa democracia, as nossas instituições. Mostra que nós moçambicanos queremos crescer. Então, eu acho que o governo posicionou-se, primeiro disse que não havia condições, mas vimos ontem o primeiro-ministro a dizer que há condições para poder se discutir e ainda legitimar a luta dos juízes. Então eu penso, uma vez que o governo, num nível um pouco mais alto, que primeiro foi a ministra da Justiça, mas num nível um pouco mais alto que o primeiro-ministro apareceu a dizer que há condições de negociação, eu penso que a essa altura
o que eu penso é que vai-se ainda a tempo de se evitar que tantos juízes, tantos procuradores entrem ou efetivem essa paralisação que eles prevêem. Entendo eu que o que eles pedem como cidadão é legítimo. A questão da segurança, nós já vimos vários procuradores, vários juízes a serem mortos na via pública, a sofrerem outros tipos de assaltos até nas suas próprias residências. É legítimo que exijam segurança. A questão da autonomia no ponto de vista financeiro, tratando-se de um poder, e é preciso entender que a justiça tem a sua própria administração, por isso chama-se administração da justiça. Quer dizer que tem seu próprio sistema de como gerir, e é um poder. Então, eu penso que tem legitimidade de reclamar que também tenham sobre si a questão financeira para poder decidir o que é prioritário e o que não é prioritário. Porque ser um outro poder a definir o que é prioritário dentro da administração da justiça, de alguma forma, propicia alienação. Por isso nós temos estado a assistir muitos juízes ou muita gente dentro do aparelho da justiça a se alienar. Então, eu acredito que essa independência, do ponto de vista financeiro, até uma independência que pode ir muito mais longe, até na indicação dos cargos dentro do próprio sistema judiciário, eu acredito que ia dar maior transparência aos nossos processos e maior qualidade à nossa democracia. Obrigado. Gerson da Silva, em jeito de fecho, como é que olha para essa situação, com tantos problemas que existem no país em diversos setores? Podemos assumir que o país está em crise ou não? Está claro, o país está a atravessar uma crise de liderança. Quando nós estamos num país sem rumo, nós já perdemos o norte, sobretudo dos 10 anos para cá, com o atual presidente do país. O atual presidente do país, isso só vem a piorar a situação. Agora, é preciso nós também percebermos a independência dos magistrados, no como geral, é legítimo. Nós, para quem não percebe, e no outro dia eu falava mais ou menos, só para ter ideia, eu acho que o dia que o Moçambique deixar o hábito de confiar nos políticos sem exceção, nós começaremos a ganhar um outro rumo neste país. Se formos a prestar atenção, o colega estava a dizer que é porque a Frelimo faz uma gestão danosa. Eu concordo. Mas o problema não está só na Frelimo, o problema está em todos os políticos no geral. Se formos a prestar atenção, eu citava outro dia, por exemplo, o segundo partido mais votado ganha perto de 5 milhões. Acima de 5. Mas 5 milhões de meticais para dar um político, o segundo mais votado, para ele comprar capulana e passear de avião, em detrimento, por exemplo, de pagar 172 magistrados, que é o salário base 33 mil, que iriam dar vazão, exemplo, aos processos que estão aí nos tribunais, entre outros aspectos. Poderiam também, com este dinheiro, melhorar os salários dos polícias, vários outros exemplos práticos que poderíamos usar com este dinheiro dos nossos impostos. Mas, no tudo, nós continuamos, continuamos numa prisão política, saímos de uma prisão e entramos para outra, num outro sentido, em que hoje os políticos estão a comandar. Como é que acho que Moçambique é o único país no mundo, ou um dos poucos países, por exemplo, que um chefe de Estado é mecânico e consegue indicar um magistrado para gerir o sistema de administração da justiça. Quer dizer, nós às vezes não percebemos muito bem onde é que nós estamos a levar o nosso país, sobretudo por confiar nos políticos. Ou seja, nenhum país vai desenvolver enquanto o setor da justiça for independente, porque cada vez que o político for, só para dar exemplo, por exemplo, um exemplo prático, a situação do dinheiro da Covid. Nós não vimos nenhuma pessoa a roubar o dinheiro aqui de forma assim física, mas nós notamos que ficamos a saber que o dinheiro entrou nas contas do Estado, mas os beneficiários chegaram às cotas de forma isolada. E hoje nós vamos tirar as culpas ao setor da justiça, à procuradoria, mas nós esquecemos que os procuradores, os presidentes dos tribunais são indicados por políticos. E quem faz a gestão do país são os políticos.
Então, é preciso que haja esta separação de poderes que existe na nossa Constituição de forma clara. Comecemos os magistrados, sejam judiciais ou do Ministério Público, eles mesmos devem eleger os seus dirigentes. E não o político que vem usurpar esses poderes para poder... Quer dizer, hoje não temos políticos, nós temos reis. Resultado, o que está a acontecer é que todos os partidos da oposição estão com a ambição de chegar à máquina administrativa para poder usar das nossas instituições, que são do povo, para fazer ajustes de contas políticos. Qualquer político que for a chegar ao partido, ao poder, vai usar das instituições públicas do povo, que deveriam servir ao povo, para poder fazer ajustes políticos que nós, como sociedade civil, não nos interessa. Obrigado. Gerson da Silva, para a sua intervenção. Obrigado, professor Pangaio, pela sua intervenção. Obrigado, Marcelino, pela sua intervenção. Obrigado, Sr. Madiror, pela sua presença. E desta forma colocamos o ponto final da presente edição, com a promessa de voltarmos no próximo domingo. E obrigado a todos que nos acompanharam. O nosso debate político hoje, em que estivemos a debater os temas que marcam a atualidade nacional, e a todos que nos acompanharam. Uma boa noite. Até a próxima. Adeus.